bem-vindo a mais um episódio de Líder Impact Portugal Podcast. Como sabes, a nossa missão é inspirar-te e orientar-te para que possas ser um verdadeiro líder de impacto. E nós adoramos poder fazer isso através de conversas incríveis e com a companhia de pessoas de impacto extraordinárias. Como sempre, temos na equipa técnica Christian Life. Eu sou a Cristina Valente, tu és o Pedro Barbosa e temos a nossa querida Cá Borges. Bem-vinda cá e obrigada por nos ter recebido neste sítio tão bonito. E eu que agradeço, é uma honra ter vocês aqui. Muito bem. Cá, nós gostamos sempre de ter em mente, como pano de fundo nestas conversas, o modelo de liderança de Líder Impact. Ou seja, um líder pode ter sucesso, mas ele só tem impacto quando ele desenvolve as 3 áreas da vida dele. A sua vida pessoal, a sua vida profissional e a sua vida espiritual. E tu tens essas 3, e vamos falar um bocadinho aqui destas 3 áreas, e vou apresentar-te brevemente, tendo em conta estas 3 dimensões. Então, a Cá Borges vive com o marido há mais de 20 anos e tem 2 meninas dignas representantes da geração designada geração Alfa. Faz tudo com intensidade e uma das mudanças intensas que teve recentemente foi a sua transição para o digital. Nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Na área profissional, trabalhou cerca de 16 anos na televisão como repórter, apresentador em vários canais lá no Brasil e trouxe para a Europa, aqui para Portugal, um conceito único que mistura arte, uma coleção limitada de ténis e mistura isso tudo com gastronomia neste sítio lindíssimo onde nós estamos a gravar. Falando um bocadinho da sua vida espiritual, a Cá é uma mulher cristã e coloca Deus como seu parceiro em tudo aquilo que faz na vida. Não sei se faltou alguma coisa assim mais importante. Faltou muita coisa, não é? Não faltou. Só o desfecho eu acho que já fala tudo e não falta nada. Que bom, porque que bom, com Deus não falta nada e eu já fico até... Já bem emocionada. Emocionada porque é exatamente isso. Que bom, Cá. Nós, quando temos um convidado, uma convidada, gostamos de começar sempre a nossa conversa por perguntar 3 coisas. O que é importante saber sobre ti? Uau! Mais importante saber sobre ti e que nós não saibamos. Bom, pelo que você já apresentou, vocês já sabem, né? Então eu acho que e esse ultimamente tem sido o título que eu mais tenho orgulho de carregar e de... Você sabe porque a gente se conhece, mas para quem não sabe, não me conhece, eu sou a filha do rei. Uhum. Eu sou uma das filhas do rei e acho incrível esse título. Às vezes brinco muito, inclusive, com ele, mas é uma brincadeira que ao meu coração e à minha alma trazem muita satisfação. Então, para quem não sabe, eu sou a filha do rei. És a filha do rei. Eu sou a filha do rei, muito amada, escolhida e uma pessoa que tem uma sede, uma vontade e uma intencionalidade que ultimamente eu acho que eu não tenho conseguido nem mensurar, de ter o meu coração cada vez mais parecido com o coração de Cristo, porque eu não consigo acreditar que nada e que uma passagem nesse mundo seja em vão, ou seja, por pura e simplesmente aproveitar e curtir as coisas que esse mundo nos oferece, ou aprender a suportar os desafios, né, que esse mundo também nos coloca, mas ter esse coração mais parecido com o de Cristo e buscar, né, como eu disse, o conhecimento com intenção para poder verdadeiramente alcançar e ser a mulher que Deus me criou para ser. Então, isso é algo que me motiva muito e me faz ter a fé como a minha aliada 24 horas por dia, independentemente do momento que eu esteja a enfrentar. Muito bem. Fala-nos de uma curiosidade sobre ti, algo assim curioso. Algo curioso sobre mim. Ai, olha lá. É a máquina de gelo. A máquina decidiu fazer gelo bem agora, tá vendo? Fantástico. Olha uma curiosidade sobre ti. Uma curiosidade é essa, que esses barulhos me fazem parar no momento de uma gravação
dar o respiro, segurar a mão aqui onde ela ficou, né? Pra ter a sequência do corte depois. Olha isso, olha a jornalista preocupada com barulho, né? A moto já passou, aqui não acorda, tá vendo? A moto passou, eu já pensei na moto, agora começou a cair o gelo. Então, uma curiosidade sobre ti, que és muito auditiva. Pronto, uma curiosidade. Eu sou uma pessoa muito sensível aos detalhes. Sim. Muito sensível ao que normalmente, para pessoas que não são assim, realmente passa. Ninguém percebe, e eu às vezes vejo, consigo muitas vezes olhar e enxergar o que muitas pessoas não veem, escutar o que muitas pessoas não ouvem. E eu costumo dizer em relação a isso, que por eu acredito nisso, que por eu ser uma pessoa de enxergar coisas nos detalhes, é muito a forma como Deus fala comigo também. Deus fala muito comigo nos detalhes. E essa é uma comunicação, né, digo, entre mim e Deus, assim, que a mim me enche de alegria e gratidão também, sabe? Porque os detalhes, muitas vezes, eles passam imperceptíveis. Mas quando a gente é assim e percebe que Deus fala com a gente nos detalhes, é muito interessante. Porque às vezes é realmente isso, é uma coisa que eu falo, uau, foi Deus falando comigo. E mas como? Um exemplo recente. Eu estava no ginásio e há umas 3 semanas eu tinha visto um senhor no ginásio com uma t-shirt que me chamou a atenção. Atrás tinha um dizer e aquilo me chamou muito a atenção. E esse dizer que tinha atrás da camisola, né? Como se diz em Portugal. O que trazia atrás da camisola dele era uma mensagem que eu fui buscar na Bíblia e senti ali, naquele momento, Deus falar comigo, não pela mensagem, mas pelo cuidado, né? E eu, isso passou e eu fiquei com isso na cabeça. E eu, essa semana no ginásio, a conversar com Deus e a trazer algumas coisas, né, no meu íntimo com Deus. E eu estava pedalando e, de repente, quem passa do lado de fora para entrar no ginásio, o mesmo senhor com a mesma camisola. Uau. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, não é um Deus tá, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque ele entrou, ele foi pro vestiário, ele voltou pro ginásio, o ginásio não é pequeno, e aonde ele parou? Ao pé de ti. 2 bicicletas depois da minha. E eu falei, uau. E aí eu refletindo sobre aquilo depois, e sobre o que eu vinha colocando para Deus naquele momento ali, era como se Deus estivesse dizendo para mim, aquilo não se... O dizer da t-shirt e a presença do homem ali, nada mais era do que, olha só, não tem nada a ver com o que você está me perguntando agora, mas eu só queria que você soubesse que eu estou atento e que no momento certo as coisas vão fluir, vão acontecer. Então foi como um toque de Deus ali, sabe? Um cuidado dele que talvez passasse a t-shirt, o Senhor, e não. Para mim foi ali Deus dizendo, eu ainda não vou responder o que você está me perguntando, mas é só para você saber que eu estou ouvindo. Então, isso para mim é um detalhe, percebe? Sim. Olha, a terceira pergunta é sobre uma qualidade que tu tenhas e um defeito. Ou algo que possa ser melhorado. Não gosto muito do termo defeito, mas algo que possa ser melhorado. Ótimo. Ótimo, porque eu tenho um defeito sendo melhorado. Eu tenho um defeito sendo melhorado no meu processo de vida, de maturidade, de consciência, né? E eu acho que é isso, de consciência. Porque eu acho que quanto mais a gente consegue trazer isso à consciência, mais a gente tem... consegue ter, eu acho, que humildade para reconhecer aquilo que não é bom em nós. E a impaciência é um defeito em processo de melhoramento na minha vida. Deus continua a trabalhar nisso em si, não é? Uma impaciência que se tornará numa paciência. Exato. E eu eu nem quero trocar a impaciência pela paciência. Eu quero trocar pela sabedoria.
Porque eu acho que quando a gente Esse pede... é o patamar a seguir. É o upgrade. Mas se a gente passa pela paciência, eu costumo dizer que se a gente pede paciência para Deus... Fica por ali. Não. Ele vai me dar todos os cenários para tirar ainda mais a minha paciência. Não é para tirar a minha paciência, é para testar se eu verdadeiramente Exato. quero ter paciência. Verdade. Quero ter paciência, não. Quero deixar de ser impaciente. Ok, bom, então, eu prefiro não bom pedir isso. paciência. Olha, já estás no caminho da sabedoria. Exato. Essa é uma boa... Que é a às vezes- qualidade. Eu prefiro pedir sabedoria, porque com a sabedoria ele vai me conduzir no caminho. E eu acho que isso é uma lição que eu tenho tirado na vida realmente. Porque e com Deus a gente tem que ter muito cuidado que pede para Ele. Né? E eu sou testemunha viva disso, já vivi muito isso, então não no sentido de que Ele não nos entrega aquilo que a gente quer. Muitas vezes ele nos entrega o que a gente pede, mas normalmente Ele nos entrega o que precisamos. Né? E às vezes a gente pede com uma intenção e recebe para viver uma outra intenção de Deus na nossa vida Certo. depois. E eu acho que isso fala muito da minha história, isso fala muito da minha vida. Então, não vou pedir paciência, vou pedir cada vez mais sabedoria. Essa isso. é uma questão muito interessante e até só antes de passar à próxima pergunta, fazer uma... na Bíblia Jesus pergunta a um cego: o que é que queres que eu te faça? Quer dizer, aparentemente, Jesus podia partir do princípio que queria que ele visse, mas ele esperou que o homem dissesse o que é que realmente ele queria que... Não fosse ele dizer, olha, quero uma moeda, ou quero que me leves ali, ou quero... Então este desejo, aquilo que vem cá de dentro, porque isto faz-nos pensar realmente o que é que eu realmente quero. Então essa é uma questão muito interessante. O que é que nós pedimos? E não é só Deus, eu acho que na nossa vida, muitas vezes, não temos ou não vamos na direção certa porque não sabemos realmente o que é que queremos pedir, onde é que queremos ir, e acho que isso é importante. E isso é um caminho que também se faz interiormente. Cá, tu és uma mulher dinâmica, cheia de coisas a acontecer. Aliás, nós hoje passamos a tarde aqui na Marina de Cascais e sentimos um pouco isso. Também na tua vida tens Deus, a família, o trabalho, tens o Crop Café, tens as redes sociais, enfim, como é que tu equilibras tudo isso? É fácil para ti? É difícil? Como é que tu tens aprendido a gerir esta dinâmica de coisas nas quais estás envolvida? E eu sei que isso é importante para ti. Hoje em dia, eu acho que se esse podcast tivesse sido gravado há alguns meses, talvez a minha resposta... Talvez não. As minhas respostas seriam totalmente outras, né? Porque, sem dúvida, você... diante de algo que não era o previsto, que não era o que a gente imaginava quando saímos do Brasil e viemos para Portugal, né, que era, né, nós viemos com as crianças muito pequenas, então era, naquele momento, levar uma vida um pouco mais tranquila, cuidar dali da primeira, segunda infância das meninas, nos adaptarmos a um país novo, mesmo de língua portuguesa, mas num país diferente, com uma cultura diferente, né? Então, isso era o que nos fazia olhar para essa mudança. E não muito tempo depois, já estava eu começando a fazer outras coisas e a me colocar à frente de outros negócios. E me vi ali... acho que posso usar essa palavra um pouco perdida em relação a isso. Como gerir tudo isso? E agora? Eu não vim para fazer isso e agora é a família, um negócio novo e as redes sociais e tudo mais. E eu olhei para tudo aquilo e durante algum tempo, né, nesses, vamos dizer, agora já indo para 4, quase 5 anos, né, desde que a história começa a se transformar e mudar, em relação principalmente à minha profissão, eu me vi
nesse turbilhão de coisas sem saber o que fazer. Em muitos momentos de olhar e falar por que que eu aceitei, por que que eu avancei, ou por que que foi dessa forma. E hoje, né, eu tenho estado num tempo e num momento da minha vida em que eu decidi colocar... não colocar o pé no freio, mas não acelerar tanto sem verdadeiramente ter a convicção e ter a certeza de que eu estaria seguindo adiante ou em direção ao que Deus queria, né? Porque mesmo eu tendo a certeza, vamos dizer, não certeza, mesmo eu tendo uma sensibilidade de que nada do que aconteceu, né, pelas coisas novas que chegaram à minha vida, foram pura e simplesmente porque eu fiz algo errado ou eu busquei o que não deveria buscar, eu senti que era preciso eu dar essa parada ou dar botar mesmo o pé tirar o pé do acelerador para corrigir e percurso. Exatamente, deixar que Deus corrigisse algumas coisas nessa rota e mais do que na rota, em mim pessoalmente. Então eu posso dizer que nesse momento eu me encontro numa estação da minha vida em que eu me coloquei à disposição de Deus mais do que para impactar ou fazer diferença na vida das pessoas, que isso foi o que antecedeu essa estação da minha vida, como eu me coloquei diante do Senhor. Mas agora eu sinto que para continuar nessa jornada, há coisas em mim que precisam ser trabalhadas. Para que essa gestão de todas essas coisas não seja tão, não digo atrapalhada, mas tão afoita em alguns momentos e tão para me fazer perder equilíbrio, não ter algo para o qual eu possa olhar e ver algo mais equalizado. As coisas não estavam vindo dessa forma, justamente por eu não estar conseguindo gerir. Gerir de uma forma que ali na frente o que Deus vinha trilhando para ser da forma como eu vinha gerindo, talvez não é a sensação que eu tenho. Não sei se eu me faço entender. Sim, quer dizer, no fundo, quando nós pensamos nas diferentes áreas da nossa vida, família, trabalho, a nossa fé, que elas devem funcionar como um todo e aquilo que acontece em cada uma dessas áreas não concorre contra a outra, mas deve ser um caminho feito em simultâneo. E com equilíbrio. Exatamente. Me faltou essa palavra, com equilíbrio. Isso. O que eu vinha sentindo era uma falta de equilíbrio entre essas áreas. Né? Eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, quando eu decido fazer algo, eu caio dentro daquilo, eu vou para dentro daquilo e vivo aquilo. Mas ok, essa foi a Karina que caminhou, que trilhou, que cresceu, que aprendeu, mas que hoje já não quer mais ser assim, porque vê a necessidade e a importância desse equilíbrio. Então hoje eu tenho tentado, tenho estudado e tenho lido e tenho buscado, né, nos meus primeiros passos em busca dessa consciência ou do trazer essas coisas à minha consciência, para que, de alguma forma, eu me veja um pouco mais equilibrada em todas as áreas. Não para perder a intensidade que eu tenho nas coisas, mas para que eu consiga ser intensa de uma forma que as outras
não percam. Tu partilhavas comigo, no fundo, no dia em que nos conhecemos, não é? No Hive Cascais, e foi uma conversa muito interessante. Tenho pena de não termos gravado essa. Teria sido um podcast. Eu não estava lá. Pois, porque a Cris não estava. É verdade, mas foi, olha, Acho foi que um foi muito tempo, bom, não é? foi um tempo divinal, e foi um encontro divino naquele lugar. Mas tu dizias ali que não querias. Uma das coisas que era importante para ti em certa altura da nossa conversa, eu não quero. Não foi bem assim, mas quase, isto é o que está na minha mente, não quero ganhar o mundo e perder a minha família, o meu marido é importante para mim, as minhas filhas são importantes para mim, e isso cria uma imagem em mim, eu sou muito das imagens, quase que tu estás a correr sozinha, deixando tudo para trás, e muitas vezes nós vemos pessoas de sucesso, se calhar não pessoas de impacto, mas pessoas de sucesso que chegam ao sucesso sozinhas, em que perderam colegas de trabalho, perderam família, perderam filhos, mulher ou maridos. E então isso que tu estás a dizer aqui, muitas vezes ou algumas vezes nós vamos ter que dedicar mais intensidade a uma área ou outra, porque faz parte da dinâmica. Se temos filhos recentes, vamos ter que dedicar mais tempo ali, e eu e a Júnia estamos numa fase assim, com uma filha de 3 anos, em que estamos a dedicar muito. Está a ser um tempo incrível e temos aprendido tanto, mas temos que equilibrar-nos. Então essa, se calhar, é uma sabedoria, lá está, que vamos tendo que navegar à medida que as coisas vão. O Crop Café como a Cristina dizia, é um lugar de gastronomia incrível. Já tivemos a oportunidade de almoçar cá há uns tempos atrás. É uma galeria de arte para os pés. Para mim é incrível, eu amo ténis, e Deus é um elemento muito presente na tua vida e na tua missão. E a minha pergunta é: ok, onde é que está Deus nisto tudo, não é? Como é que tu... Onde é que está Deus nisto tudo? Na verdade, Ele é o dono de tudo isso aqui. E eu costumo... às vezes a gente usa a palavra eu brinco, não é? Eu não brinco, mas eu costumo falar isso, que isso aqui foi um sonho que nasceu no coração de Deus. É isso, conta-nos um bocadinho essa história. Isso, assim, isso para mim, né, foi algo que nasceu no coração de Deus, e a mim Ele entregou a missão de estar à frente. Essa é a sensação que eu tenho, porque não foi algo que eu sonhei em ter ou planejei ter, não foi nada disso. Mas quando você percebe, né, que Deus está te levando de uma forma e há lugares em que o reflexo disso é o pedido que você fez, então o que eu tento perceber hoje, o que eu tento tirar disso aqui hoje, né, e nessa fase principalmente hoje, acho que de uma busca maior de conhecimento para ver de que forma que eu posso contribuir mais e mais, é olhar para cá e perceber de que forma o dono disso aqui hoje pode me usar. Né? Porque quando eu ainda, num outro cenário, dizia para Deus que eu me colocava à disposição dele para ser usada de alguma forma, para impactar vidas, ou fazer diferença na história de pessoas que chegassem até mim por causa dos tênis, né? E você olhar hoje para um café que tem tênis no teto, na exposição, no meu pé, no balcão e de que forma que isso pode impactar vidas. Então, eu volto naquilo que eu falei anteriormente, que o meu tirar o pé do acelerador hoje tem muito a ver com isso. De que forma que eu posso olhar para esse lugar hoje e estar aqui como esse instrumento para continuar sendo e servindo da forma como eu me coloquei à disposição. O Crop Café, para mim, ele não é um negócio.
mas como? Que maluquice é essa? Essa crente é maluca, né? Então me dá o papel que eu assino. Sou uma crente maluca, porque eu quero viver nesse espaço. Eu tenho no meu coração, e esse hoje para mim é o meu maior desafio. É por isso que eu falo que hoje, se eu conseguir ser uma boa líder do meu corpo, da minha alma, razão e emoção, para que debaixo da liderança do Espírito Santo eu consiga me ver agindo, fazendo, contribuindo, participando e sendo a mulher que Deus me criou para ser, eu não tenho dúvida que o poder da liderança ou a atuação da liderança na minha vida, ela vai ser de uma forma tão mais interessante, tão mais orgânica, do que pura e simplesmente ser a dona de um espaço, ou a empresária, ou a chefe, ou a qualquer coisa que tenha capacidade XPTO para ter uma equipe, liderar uma equipe, mas de que forma que eu vou liderar essa equipe? De que forma que eu vou passar aquilo que está dentro do meu coração para as pessoas? Não só dentro do meu conhecimento, né? Do que eu aprendi, da forma como... Não é sobre isso. O próprio café não fala sobre isso. E hoje eu quero muito, verdadeiramente, perceber. Não é o porquê num sentido de questionar Deus. Por que Ele me trouxe aqui? Por que Ele escolheu esse lugar? Por que na Marina de Cascais? É um porquê no sentido de para quê. E de que forma que eu posso atuar nesse para quê. E para ver realmente o nome dele sendo glorificado, sendo honrado através da minha vida e das pessoas que estiverem comigo. Então, esse é o meu maior desejo. E é o que eu espero e é o que eu quero para o Crop Café nos próximos meses e talvez na próxima fase do Crop Café. A gente não tem um ano de abertos. 11 meses, não é? 11 meses, mas assim... Temos que vir celebrar o primeiro. Mas são 11 meses que eu acho que, numa forma muito clara, Deus tem colocado no meu coração que foi um tempo para Ele me fazer perceber essas coisas que eu ainda não percebia e que eu não sentia e que eu não via em mim. E dessas correções de rota. E no meu... E na minha pessoa, né? No meu caráter, na minha forma de obedecer, na minha forma de perceber, na minha forma de escutá-lo. Então eu sinto que esse primeiro ano do Crop Café foi ali um laboratório para eu me colocar um pouco mais exposta para Deus. E nessa exposição, Ele trabalhar o meu coração para eu ter consciência do que não é bom, do que pode ser melhor, do que eu tenho que tirar, do que eu posso acrescentar. Então, nesse momento da minha vida, eu acho que eu estou passando um pouco por esse processo, sabe? Inicialmente, a gente não se coloca exposto, né? Porque o orgulho, ele nos rouba isso, né? E eu tenho estudado muito sobre isso também e tenho lido muito sobre esse pecado tão maldoso, né? E tão horroroso. E que às vezes é glamorificado, não é? Por sim. Às vezes é. Porque o orgulho a gente não encontra ele, a gente encontra ele em N situações da nossa vida e a gente, né? Verdade. E ele se mascara de uma forma que muitas vezes a nós próprio engana. E isso é uma verdade na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Então hoje, essa exposição a qual eu me coloquei, depois de achar que, né, depois a gente perceber que não quero estar exposta, mas por que eu não quero estar exposta? Porque o que eu percebo é que se eu não tivesse me colocado, me permitido estar exposta para o Senhor, naquilo que eu não sei fazer, naquilo que eu não consigo administrar, naquilo que eu não tenho capacidade, o orgulho se sobressairia e eu talvez estivesse à frente pura e simplesmente de um negócio. Para dizer, foi bom, não foi bom, tive sucesso, não tive sucesso.
E eu acho que quando eu comecei a olhar para isso e perceber que não era isso, que eu não podia permitir que isso acontecesse, né? Eu não sou a Cá do próprio café, eu não sou a Cá da CropFit, eu levo isso, mas eu levo isso para quê? Por quê? Né? Para impactar de que forma? Sendo só uma mulher de sucesso? Não quero ser só uma mulher de sucesso. Né? Eu não quero ser só aquela que foi e deixou coisas para trás. Então hoje, essa, não digo parada, mas esse ponto de paragem tem me trazido muito a consciência de que é preciso ver todas as coisas andarem juntas e de que forma que eu posso fazer para essas coisas andarem juntas, né? E principalmente a minha família. Eu quero ter o meu marido, eu quero ter as minhas filhas ao meu lado, caminhando comigo, para que a gente seja sal e luz, não como indivíduo, mas como uma família que tem se colocado realmente à disposição de Deus para servir o reino. É isso, assim. Eu, à medida que vou-te conhecendo, percebo que nós temos imensos pontos em comum, ou seja, passámos aqui por experiências ao longo da vida parecidas ou iguais, trabalhámos, não é? Também trabalhei em televisão, somos mulheres independentes há muito tempo e fomos aquilo a que há um termo médico que nos chama mães tardias, não é? Mães que são, eu por exemplo tive Tiago aos 37, tive Constança aos 40, tu também tiveste as tuas filhas mais tarde do que aquilo que é suposto e que a sociedade espera, portanto deves ter ouvido muitas vezes: quando é que tens bebês? Quando é que tens bebês? E depois do primeiro, quando é que vem o segundo? Tens algum conselho de ouro para uma mulher líder que nos esteja a ouvir e que queira ser mãe, ou que queira voltar a ser mãe, ou que tenha medo de dar esse passo? Porque liderança e maternidade são os maiores sinónimos que existem, não é? Mas assim, Cristina, eu sempre tive isso de uma forma muito, acho que muito resolvida na minha vida, sabe? Tanto é que foi logo depois da primeira maternidade que eu, com muita humildade, decidi deixar a minha profissão. Uau, como assim? 16 anos trabalhando em televisão, né? Você vai deixar a sua carreira, você vai deixar a sua profissão. Mas eu decidi, estudei, fui jornalista por muitos anos na minha vida, fui intensa naquilo, trabalhei, me dediquei, e a maternidade era algo que eu desejava muito. E como eu desejava muito a maternidade, eu trabalhei na minha cabeça que quando chegasse o momento de viver a maternidade... mas como assim, Karina? Decidi viver a maternidade, quantas mulheres querem, decidem e não conseguem, né? É claro que eu poderia não ter sido abençoada com a maternidade, mas diante da bênção que Deus colocou, que foi poder, né, ter a minha primeira filha e depois a minha segunda filha, quando eu tardiamente cheguei nesse ponto da minha vida, eu disse: ok, então agora eu acho que é possível eu deixar o jornalismo e viver a maternidade. Então, e não foi algo que eu trouxe com peso, que eu trouxe com medo de me arrepender daquilo que eu tinha feito, não. Eu vivi os 16 anos no jornalismo, aquilo foi bom, foi incrível. Eu me realizei profissionalmente, vivi altos, baixos, olhei para situações das mais variadas possíveis dentro do jornalismo, mas quando chegou esse tempo, eu fui para a maternidade e fui de coração aberto, fui leve viver aquilo. Então eu acho que para uma mulher hoje, e talvez já haja um caminho ou já haja um movimento para tirar um pouco dessas grandes barreiras que se coloca, que a mulher líder ou que a mulher que chegou num patamar de independência e financeiro, ou seja lá o que for, pode isso, não pode aquilo, e a gente começa a viver a gente começa a se algemar, a gente começa a viver essas não permissões que a sociedade vai impondo, e porque a mulher pode isso, não pode aquilo, vai ser mãe, como é que vai ser mãe sendo uma empresária de sucesso ou sendo uma mulher assim, outro não. Então,
Eu acho que o meu conselho seria esse. Se a mulher ela tem vontade de viver a maternidade e ela for abençoada com isso, vá viver isso. Eu vivi de forma, como eu disse, de forma leve. Sou muito feliz na maternidade com todos os desafios que ela nos traz, mas uma coisa ela não pode parar a outra, né? O trabalho ele não pode parar a maternidade não pode fazer com que a mulher olhe para o negócio ou para a vida profissional dela e diga, e agora o que eu faço? Ameaça, ou algo né? assim. E se ela tiver que viver um tempo só a maternidade, vá viver só um tempo a maternidade, né? Se ela tiver condição disso, se ela tiver um suporte, se ela tiver um respaldo, vá viver isso. E mesmo que ela não tenha um respaldo para continuar tendo as mesmas coisas que o trabalho entregava para ela, mas não dá para viver com um pouco menos, não dá para ser um pouco menos nesse momento, para ter essa entrega, para ter esse tempo de participação ali nos primeiros anos da criança. Então, eu acho que se a gente consegue, né, e tardiamente então, né, como foi o meu caso, tendo um pouco mais de maturidade para olhar a maternidade dessa forma, eu acho que ela pode vir sem peso, sem cobrança, sem ônus, e é claro que cada escolha é uma renúncia, mas se por algum momento a gente tiver e a mulher tiver que renunciar daquilo tudo que o trabalho traz e que a liderança, o que a profissão traz, vale a pena. Vale a pena porque a maternidade é uma bênção e se a mulher decide por isso, e como eu disse, é abençoada com isso, tem que viver, vá viver. E depois as coisas se encaminham. Deus é muito... Ele é muito fiel na forma como ele conduz as coisas da nossa vida. E muito criativo, não é? Exatamente. Então, assim, não tem muito que a gente... Quando falas em renúncia, surge-me aqui uma pergunta que é, tu alguma vez tiveste, enquanto mulher de negócios e por causa dos teus valores cristãos, tiveste que renunciar, por exemplo, a uma proposta, a um cliente, porque havia ali um conflito de valores? Porque quando nós somos empresários cristãos, não é? E como tu dizes, temos Deus como o sócio maioritário, mas às vezes surgem desafios, situações em que tu tens de fazer uma renúncia. Tens alguma história assim? Eu não propriamente de uma renúncia marcada com nome, figura e sobrenome, mas na minha forma de olhar para um negócio, né, na forma como meu marido e eu olhamos para os nossos negócios hoje em dia e para a forma como a gente quer receber e ter as coisas na nossa vida, é o que a gente tem falado muito assim recentemente. Mais vale um negócio mal sucedido com a pessoa certa do que um negócio bem sucedido com a pessoa errada. Então, hoje, se nós tivermos que renunciar a uma grande proposta, algo que demonstra um grande negócio, se tivermos que renunciar a isso, por quem estaremos ou por quem levaremos ao nosso lado, vamos renunciar. Eu acho que na nossa vida, na minha vida, não é tudo a qualquer preço. Não é tudo a qualquer custo. E se eu quero ter o meu coração cada vez mais parecido com o coração de Cristo, para que eu me torne uma mulher, ou para que eu seja a mulher que Deus me criou para ser, eu hoje tenho total leveza para dizer que renunciaria e vou renunciar tudo aquilo que Deus me mostrar que não se aproxima do que Ele espera para minha vida e de que não reflete os princípios dele na condução desse negócio. Então, tem a ver um pouco com a nossa mentalidade. Clareza do que são os teus valores. E dos valores e da forma como a gente quer e não quer as coisas para a nossa vida. Sim. Ok. Dirias então, e já não temos assim tanto tempo, ficaríamos o resto da tarde a falar contigo, mas de facto o tempo foge.
E a conversa está boa. Dirias então que os valores, tens alguns valores que realmente definem, que dão o chão para, ou que são pilares para o caminho que queres traçar, para os empreendimentos que queres fazer, e esses pilares vão sustentar isso. Uma das coisas que estavas a dizer agora é, eu penso que pode alinhar-se com desses valores. Podes, e acabaste de dizer, como é que tu traduzirias aquilo que acabaste de dizer agora num valor, se assim for, esta convergência de interesses, convergência de valores? Que valores é que tu podes dizer que são fundamentais para ti, por exemplo? 1, 2, algo que possas traduzir dessa forma. Nossa, eu Partilha consigo. um que seja fundamental para ti. Eu acredito, Pedro, que quando a gente verdadeiramente olha para o amor como a base de tudo, e sendo ele a mais pura e real, sendo ele, né, o mais puro e real reflexo do que é Deus na nossa vida, esse valor como base, porque com ele vem todos, eu acredito que com ele vem todos os outros. E vindo todos os outros, se esse é o alicerce, os outros não vão se corromper, os outros não vão se perder. Verdade. Então, a gente pode ir atrás de vários princípios, mas se o primeiro não estiver bem claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, a gente se perde. Eu acho que a gente dá uma derrapada, e eu tenho sentido muito isso, sabe? Na condução da minha vida. Hoje, de que forma que eu posso, em todas as áreas da minha vida, refletir o amor? De que forma que a gente pode refletir o amor nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida? Se a gente consegue chegar a isso, todos os outros valores vão vir juntos, porque não tem como, né? Então, se calhar poderíamos dizer, usando um texto bíblico que é repetido várias vezes, e em Lucas também, diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Tu falas de Deus como algo essencial e crucial, fundamental na tua vida, e este amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Eu estou curioso e vou ter que fazer esta pergunta. Tu dizes isto algumas vezes durante a nossa conversa aqui e antes. Dizes que Deus falou contigo várias vezes, de várias maneiras, e eu estou a imaginar quase alguém a ouvir esta nossa conversa e a dizer de repente, mas eu nunca ouvi Deus a falar comigo como nós estamos a falar aqui, não é? Audivelmente. E eu queria que desmistificasses um pouco isso. Como é que, quando tu dizes que Deus falou contigo, e há várias situações, e provavelmente, e tu, algumas deste algumas pistas, através de uma palavra da Bíblia, mas quando tu dizes Deus falou comigo, o que é que tu queres dizer? Desmistificar essa coisa, porque às vezes pode ser estranho. Eu nunca ouvi Deus audivelmente, portanto... Audivelmente, eu nunca tive essa experiência do audivelmente, mas como eu falei, Deus fala comigo nos detalhes. Então Deus fala comigo, Deus fala muito comigo através de pessoas, Deus fala muito comigo através de, às vezes, uma palavra que eu olho e aquela palavra me leva para uma palavra na Bíblia, e aí quando eu vou ler aquilo eu falo, nossa, não pode ser, né? Então, se não é
se não é Deus a falar comigo. Um exemplo que eu posso dar é quando foi para nascer o nome antes do Crop Café, da Crop Fit, que é a revenda dos sneakers. E eu estava num ponto ali da minha jornada em que eu não sabia se eu tinha feito aquilo que era para fazer, se eu estava no caminho que Deus queria que eu estivesse. E eu então cheguei para Deus e falei: Senhor, eu preciso de um nome. Eu preciso de um nome para essa marca que eu decidi criar. Eu tinha uma reunião no dia seguinte com uma designer gráfica para criar a identidade visual da marca, Isso que é não existia. E eu falei para o Senhor, eu falei: olha, se isso é um sinal, se isso é algo que traduz, você está fazendo tudo errado, tá tudo bem, eu vou parar, tá tudo certo, chega, eu paro por aqui, eu não vou criar marca nenhuma, eu não vou vender tênis, eu não vou comunicar tênis, eu não vou fazer nada disso, tá tudo certo. E aí eu me lembro que eu estava no banheiro, entrando para tomar banho, e quando eu entro para tomar banho, duas palavras não saem, sabe aquela coisa que quando você ouve uma música, e a música fica... E eram duas palavras na minha cabeça, que era o copy e o drop. Copy, drop na minha cabeça. São duas palavras que a gente usa muito no mercado dos tênis. E isso não saía da minha cabeça. Eu dizia: não, isso não é Deus a falar comigo. Não, Deus não está falando. Essas duas palavras na minha cabeça não faz sentido. Eu tinha questionado, tinha falado para Deus: Senhor, vamos fazer o seguinte. Se eu sentir um nome, se vier um nome e eu sentir que esse nome é do Senhor, eu vou entender que é para eu avançar. Se esse nome não aparecer, porque até o dia seguinte eu precisava desse nome, eu vou entender que é para eu parar. Combinado? Então, eu e Deus ali... Eu e Deus ali, ok. Então, entro no banho e essas duas palavras. Copy, drop na minha cabeça, copy, drop na minha... Eu falei: não, peraí. Deus, não é o Senhor a falar comigo, porque isso, né? Né? E aí eu sinto no meu coração... eu sinto o Espírito Santo conduzir a minha mente naquele momento e me dizer assim: não, olha, realmente, isso aí não tem nada a ver comigo, mas... Você já pensou em juntar esses dois nomes? Me vem isso à cabeça. Me vem isso... Da onde que... Do nada... Não é do nada. Junta esses dois nomes. E aí eu fico lá tomando banho, lá, copy, drop. e era como se o Espírito Santo falasse pra mim: junte esses dois nomes e coloque a letra do seu nome. Né? Karina com capa. E aí eu li copy, drop, crop. Para juntar as duas, podia ser crop com K, ok, crop. E eu queria o segundo nome, o fit, né? Então eu li crop fit, ok. Fui dormir, mas eu falei: será que isso é de Deus? Eu falei que tinha que ter significado. E aí então no dia seguinte, eu já no escritório, com a reunião com a designer gráfica se aproximar, falei: meu Deus, o nome que eu não tenho... E fui fazer uma pesquisa e buscando a origem da palavra crop com capa, eu chego à palavra colheita. Uau! E em grego? Em dinamarquês. Ok. E crop é uma palavra que significa, que tem origem, dentro da sua origem, ela traz a palavra colheita. E ali era Deus falando comigo. A gente não falou sobre a história, mas enfim, que isso já era a colheita da minha obediência. Então que eu podia avançar, que eu não tinha que parar porque eu não tinha um nome. E que ele então estava me dando aquele nome como um sinal. Como um sinal, quase que como uma recompensa da minha obediência. Por ter até aquele ponto ouvido a voz de Deus. Então eu ouço a voz de Deus em muitos momentos da minha vida. Quem quiser o endereço, a receita... Olha, eu tô com umas bíblias novas que eu comprei agora de estudo. Posso passar o endereço das bíblias? Olha, isso é muito interessante e eu gostava a caminho de terminarmos, de sugerir uma coisa, porque realmente eu ouvi Deus também a falar-me através de um podcast que tu fizeste há uns meses atrás em São Paulo com Fábio Carneiro no Café com Joia. Foi incrível esse podcast que eu ouvi teu, não só
é muito interessante realmente nós estarmos atentos aos detalhes e Deus comunica connosco de formas incríveis e pessoais também. E eu ouvia aquilo e o que eu fiz foi logo partilhar com a minha equipa da Agape, partilhei com a equipa. E nós vamos partilhar aqui também no link na descrição para que possam conhecer-te um bocadinho mais, porque falas lá coisas que não falaste aqui. Sim. E com certeza que Deus vai falar também aos seus corações. Uma outra maneira que Deus fala comigo também é através de livros e autores que escrevem as suas experiências com Deus, e isso acontece com o Braden Douglas. Este é um dos fundadores de Leader Impact, para o qual nós estamos também a fazemos parte deste movimento de líderes. Ele escreve este livro onde ele partilha um caminho que ele fez com Deus e esta dimensão tripla de a espiritualidade, a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E eu acho que neste livro onde ele, intitulado Tornando-se um Líder de Impacto, ele descreve aquilo que foi o caminho dele, e nós gostávamos muito de oferecer-te este livro para que, na esperança que Deus também fale contigo. Amém! Recebo! É isso. E olha, muito obrigado por nos receberes. Muito obrigada. Tu queres dizer algo assim para terminar? Eu estou super feliz. Acho que o que eu quero dizer é que fica sempre... a gente acha que a coisa não vai fluir, que a gente não vai, né? A gente fazer inversão de papéis aqui é algo que a mim desafia também, mas fica um gostinho de quero mais e da sensação, né, de poder compartilhar mais também. Então eu me coloco à disposição de vocês. E para quando quiserem um novo papo, uma nova conversa, para falarmos sobre outras coisas. Pode ser aqui, não pode ser aqui. Pode aliás, a gente já pode até deixar marcado já as próximas. Sim, claro que sim, tá. E não precisa ser só. Podemos fazer isso para outros temas. Claro. Sim, outras. Claro que sim. Já então, estamos pronto. a maquinar. Então pronto. Vamos O que eu gostaria de dizer é isso, Cris, que eu me coloco à disposição, o próprio café está à disposição, porque quem sabe nós estamos plantando aqui uma semente. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Como Deus fala comigo, quem sabe, não é? Essa daqui é a semente para que muitos frutos a gente possa colher disso. Amém. Se for da vontade dele. Claro que aqui sim. estou como uma Aqui semente estamos. e o próprio café também. É verdade. Obrigada, Cá. Foi incrível conhecer este projeto, não na profundidade, mas pegar nos ténis e ser uma ferramenta para trabalhar a autoestima das mulheres e de certa forma mostrarmos Deus a quem possa querer estar aberto a isso. Tu és de facto uma líder de impacto, e nós vamos ficar por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Ficamos por aqui em mais um episódio do Líder Impact Portugal Podcast. Segue-nos no LinkedIn, segue-nos no Instagram, subscreve o nosso canal de YouTube. E agradecer também à nossa parceira, queridíssima Christian Life, a equipa fantástica que tem sempre registado estes momentos com a qualidade única. E nós vamos oferecer uma assinatura desta plataforma de streaming Christian Life. A única coisa que tu tens que fazer é seres o primeiro no nosso canal do YouTube a escrever subscrição Christian Life, e tens direito a um mês nesta plataforma de conteúdos cristãos tão necessário para ajudarmos a mudar o mundo e tornarmos este mundo um mundo melhor. Portanto, partilhem o Crop Café, partilhem os ténis da Cá, partilhem o que é ser líder de impacto, partilhem o nosso projeto e partilhem também Christian Life. Nós ficamos por aqui. Até ao próximo episódio. Tchau.